Em 95 se botou o Exército Brasileiro para combater os trabalhadores da petróleo, porque ela é uma luta estratégica. Então, nós chegamos, mesmo na luta pela terra, na luta da agricultura, da produção de alimentos, soberania alimentar, ela ganha uma dimensão maior do que a nossa categoria. Então, nós não podemos iludir que agora cada quem vai fazer sua luta e depois nós se junta num dia de luta contra o OMC, contra Rio Mais 20, contra, sei lá. Não dá mais. Nenhuma categoria sozinha vai resolver o problema da tua categoria. Esse é o problema que nós temos que discutir. Não vai ter salário mínimo maior no Brasil. Não vai ter redução da jornada sem redução de direitos, se for só uma luta de cada categoria. Então, ou seja, acho que essa questão está colocada como primeira para nós debatermos. Segunda questão, como fazer? Acho que essa é o nó. Eu não vou ficar aqui falando, porque não se fala sobre como a gente faz, né? A gente troca ideias. A avaliação que nós temos que não é possível retomar um processo conjunto, seja de integração, mesmo que a gente se junte de tempo em tempo, mas que cada quem aponte para o mesmo alvo. Para isso tem que ter entendimento da primeira questão. Esse tema não tem que destruir, vamos ter que construir uma sociedade que supere, como disse o companheiro já. Mas na hora da ação e da organização, se nós não retomarmos um processo de trabalho de base para cada processo nosso, um processo de formação, ou seja, preparar nós mesmos para fazer ações que, num segundo momento, no imediato, convença o conjunto da sociedade. Não adianta só falando do clima, que o modelo, que tal empresa, não sei o quê. Se nós for convencer só nós mesmos, cada quem, nós somos muito pouco para enfrentar, para barrar o processo. Seja o processo que está na agricultura agora, que o capital está dizendo, é possível ter agricultura sem camponeses? Nós temos que primeiro ter essa pergunta em todos os movimentos, inclusive o movimento urbano, se nós apostamos nisso. Que vai superar o mundo transgênico, vai agora para um outro bicho aí que é complexo, né? outros nomes que eles dão, de nanotecnologia, de até biologia sintética, que vai, a partir da produção de qualquer biomassa lá na agricultura, vai, a partir de laboratório, produzir o nosso alimento sem precisar daquela forma lá, o feijão, o milho. É isso que o Pettimon disse aqui ontem, das espécies, etc. Bom, nós vamos querer isso, o capital dizendo, deixa com nós, as empresas, e os governos estão financiando isso, com dinheiro dos bancos, das empresas públicas, deixa com nós que nós resolve. Isso para a energia, porque a energia principal da humanidade não é o petróleo, é a comida, que é quem vai manter o exército de trabalhadores, que já foi citado aqui. Então, essas perguntas nós temos que responder. E, ao pensar a ação, como é que nós vamos, por exemplo, a questão dos alimentos hoje é um problema de toda a humanidade. Nós estamos iniciando uma campanha no Brasil contra o agrotóxico, que é um problema. Todo dia estamos tomando uma colher de agrotóxico, seja no feijão, no arroz, no tomate, em alguns casos na água, né, porque até o subsolo já está envenenado. Bom, para além de nós combater lá, nós temos que avisar os companheiros do Moçambique, da África do Sul, da própria América Latina, que esse modelo para eles não serve. A mesma coisa são os monocultivos. Então, é necessário a nossa ação local, ver como que ela aponta para um processo de superação e barrar esses... Por exemplo, hoje nós temos que lutar contra as patentes, pelo menos parece que é isso que está colocado. Que depois que... Vocês viram ali uma barraquinha de palha ali, que tem umas galinhas dentro, que tem um círculo em volta ali, que se chama sistema Paz. Antes era a mandala, que tinha um lago no meio, que tinha o pato, o peixe, etc. Um indivíduo foi lá, patenteou essa tecnologia, agora não pode mais os camponeses fazer. Nós temos que lutar contra isso. Mas também nós temos que desenvolver ações conjuntas que discuta com a sociedade e ela se mobilize, porque senão nós seremos muito poucos. Então, essa é uma segunda questão do método, né, de voltar a fazer trabalho de base, para convencer a população urbana dos caos de que, quando desce o morro nas cidades, o problema é o agronegócio no campo. No Brasil, em regiões que eram secas, agora se alaga. Em regiões que eram muita chuva, agora está fazendo seca. E quando vem, a população, aquela, inclusive, foi expulsa do campo, é que está pagando nas periferias da cidade, como o companheiro falou ontem do problema urbano. Última questão, e eu tenho que terminar, né? Sobre as ações, então. Nós temos, sobre esses temas que estão colocados, participação no Fórum, Rio Mais 20,
e as ações do movimento dos nossos inimigos. Como é que nós devemos fazer? Então, nós tivemos, para além de propor só aquela data de mobilização, nós temos que sair daqui para enfrentar esses movimentos em cada território. Né? Para barrar, na realidade, o problema do aquecimento global e não só deixarmos para um dia, né? Para lá no dia a dia do enfrentamento dos trabalhadores, o movimento sindical conseguir barrar para que eles não percam seus direitos e continuem avançando e conquistando direitos. E a hora que vier, a mesma questão para os grupos de lutas específicas, seja culturais, a própria luta para não permitir a dupla exploração das mulheres, que acho que é um desafio tão atual quanto qualquer outro tema, mas mais do que atual, ele é necessário. Precisamos, para superar essa sociedade, nós temos que não esperar acabar o sistema para nós mudarmos, temos que começar a mudar agora, seja na questão ambiental, por isso a questão da agroecologia, da soberania alimentar, e seja na questão das nossas relações. E nessas agendas que forem propostas, nós temos que demonstrar, e aí, a capacidade do nosso trabalho de base, do nosso processo de conscientização, em número de mobilização, em quantidade, em contundência dela, demonstrando aí, então, a nossa unidade. Então, nós estamos imaginando, vamos para essas duas campanhas contra o agrotóxico, no caso do Brasil, levar para a sociedade esse debate, levar para a sociedade o debate da questão climática, para a hora que tiver agendas, que às vezes elas não são pensadas por nós, são impostas pelos inimigos, nós demonstrar essa capacidade nossa e testá-la, né? Superando a velha forma que já fizemos até agora. Desculpa ter alongado, era isso que eu queria comentar.